Depois nós retornaremos para Mateus, mas nós teremos hoje uma mensagem evangelística. Não, hoje nós teremos uma mensagem mais pastoral. Sim, a mensagem de hoje é mais pastoral. É uma das características das cartas que nós temos no Novo Testamento. Então nós vamos ver 1 João capítulo 2, versículo 1. Jesus Cristo nos ajuda. Esse é o tema de hoje. Jesus Cristo nos ajuda. Muito importante saber disso. Que Jesus Cristo nos ajuda, gente boa. Irmãos, nós não estamos sozinhos, mas o nosso Senhor Salvador nos ajuda. Leiamos a palavra de Deus que nos diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Não teremos um sermão expositivo como de costume, mas teremos um sermão chamado tópico, ou outros preferem textual. Nós iremos nos deter a este versículo primeiro, e eu irei me valer de outras referências bíblicas para que a gente fortaleça a mensagem de hoje e enriqueça ela para a honra e glória do Senhor. Mas, irmãos, se Deus falar com você, obedeça. Esqueça o pregador. Esqueça José Carlos. Lembra-te do teu Salvador Jesus Cristo. Lembra-te do teu Deus. O Deus que traz essa palavra hoje para você. Pois bem, de introdução eu queria trazer uma visão geral a respeito dessa carta. Que João, nessa carta, ele ensina um grupo específico de cristãos. Nós sabemos porque ele inicia dizendo: filhinhos meus. Ele tem uma certa intimidade com esses cristãos. Não são filhos dele. Alguns sugerem que a maneira como ele trata de forma tão amorosa, que os trata como filhinhos, e a palavra aqui grega significa tekno, que é crianças, pode trazer uma ideia, e alguns sugerem que pode trazer a ideia de que é como quem tem a autoridade de mais velho, ensinando as criancinhas ou os mais novos, mas ao mesmo tempo traz essa ideia de que João, para lidar com os nossos irmãos cristãos, ele traz de uma maneira bem próxima, ele aproxima os irmãos dele. Essa carta é uma carta que ela não tem um destino local, isso mesmo. Essa não é como as outras cartas, como das Paulinas, as cartas de Paulo, que tem um destinatário de local. Essa é uma carta que nós podemos chamar, não somente essa, como também outras cartas circulares. Sim, essa não tem um destinatário local, por isso ela é chamada uma carta circular, ou seja, é uma carta que foi feita para tratar a questão, não é, de alguns irmãos de diversas igrejas. Mas aqui, primariamente, o apóstolo João tem um grupo específico que ele quer ensinar com essa carta. Essa é uma carta que ela tem uma data do final do primeiro século depois de Cristo. Os assuntos principais de 1 João, para vocês que acabaram de chegar, nós vamos meditar em 1 João. É uma carta no final do Novo Testamento. Ela é uma carta que ela tem como assunto principal alguns temas aqui, como a revelação de Cristo como Filho de Deus, a natureza de Deus, a pureza e o amor. Essas são as características principais aqui dessa carta. E, irmãos, Jesus Cristo nos ajuda. Eu quero que você pense a respeito disso. Isso não é maravilhoso? Não é bom saber disso?
Sejamos honestos com nós mesmos, com nossa própria consciência, sem disfarces. Não é bom saber que somos fracos e que em nossas fraquezas tem alguém por nós que nos ajuda. É o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós dizemos crer nele, nós dizemos que ele é o nosso Salvador, nós falamos que temos fé e confiança nele, mas tropeçamos muitas vezes, falhamos muitas vezes. Falhamos quando nós queremos disfarçar com as pessoas, passando uma ideia de que nós estamos bem, só que quando não está nada bem com a nossa mente, com o nosso coração. Nós podemos termos disfarces na frente das pessoas, mas diante de Deus nós estamos como se fosse nus, sem roupa. Deus nos conhece por dentro e por fora. Então é bom saber que nós temos Jesus para nos ajudar. A divisão que eu fiz nessa parte aqui dessa carta, né, apenas esse versículo, foi, eu destrinchei esse versículo primeiro em 3 pontos, né? Temos ponto 1a, 2a e o 3b, ou desculpa, o 3c. É A, B e C. 1B, né, 1A e 1C. Isso aí só para organizar. Mas vejamos o que diz as Escrituras. O que disse João a esses irmãos nesse capítulo 2. Ele disse: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Vamos com calma. Presta atenção nessa primeira parte do versículo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E o primeiro ponto aqui é: não pequem. Não pequem. E o que o apóstolo João não quer dizer com isso? Ele não quer dizer que os irmãos, os nossos irmãos, os cristãos, eles não possam pecar. Ou ele não quer dizer que nós estamos isentos, estamos livres do pecado. Não é isso. Ele não está dizendo sejam perfeitos. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está dizendo não pequem. E o que isso significa? Que nós não devemos pecar. E não olhe para essa passagem, especificamente nessa fala dele, não pequem, como simplesmente um dever. Qual o dever cristão? Não pecar. Não é somente um dever. Não é simplesmente por isso. É que você não precisa pecar. Nós não temos que pecar. Não parece claro aqui? Isso aqui não é um conselho. Isso aqui não é uma opinião. João não está dando o ponto de vista dele para os cristãos. Olha, eu aconselho vocês, não pequem. Não é isso. Essa é a vontade de Deus. É que não venhamos a pecar. E não pecar quando? Não pecar quando é possível pecar. Porque nós somos cristãos, mas nós somos pecadores. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, discípulos de Jesus, mas somos falhos ao mesmo tempo. E como lidar com isso? É que quando podemos pecar, nós não devemos pecar, ou nós não precisamos pecar. Nós não temos que falhar. Em que situação? Às vezes você pode dizer, eu não tinha escolhas. Como não? Você não tem que pecar em nenhuma situação. Não importa a pressão.
importa a pressão dos seus desejos, os seus impulsos, os impulsos da sua carne, o fustigar do diabo, as tentações, as atrações do mundo. Não importa a pressão, você não tem que pecar. Você não precisa fazer isso. Mesmo que você possa pecar. E calma aí, recebe isso aí devagar. Não seja rápido em concluir. O que significa poder pecar? Não significa que você tem autorização para pecar. Quando João disse: estas coisas vos escrevo para que não pequeis, ele não está dizendo que nós somos livres de sermos tentados e cairmos em tentação e pecarmos. O que ele quer dizer é que nós podemos não pecar. Alguém que não tem Jesus Cristo não consegue não pecar. Mas alguém que tem Jesus em sua vida pode dizer não ao pecado quando está prestes a pecar, ou quando pode pecar. Então poder pecar é porque nossa natureza ela é inclinada para isto. Mas nós somos feitos de novo por Deus, somos novas criaturas. Nascemos de novo para poder não pecar. Então, poder aqui é que nós somos potencialmente capazes de fazer tal. Nós somos capazes de fazer coisas terríveis. Nós somos capazes de fazer coisas que desonram o Senhor, que desonram o nosso Salvador, que desonram a nós mesmos. As pessoas podem olhar para nós e dizer assim: fulano não é crente. Como fez tantas coisas assim? E como fez tais coisas assim? Como é que pode alguém ser crente mesmo assim fazer isso? É que nós somos capazes. Nós temos essa potência em nós, porque é nossa natureza humana. Mas agora, com Cristo em nossas vidas, nós somos novas criaturas. E agora nós podemos não pecar. Então nós não temos uma autorização para pecar. Como algumas pessoas dizem assim: todo mundo é pecador, então vamos pecar. Não, não é assim que funciona com nós cristãos. Eu não consigo evitar. Sim, você consegue evitar. Justamente por isso, porque Jesus Cristo nos ajuda. Jesus Cristo te ajuda. Por isso ele diz: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E outra coisa, João ele não apenas deseja que eles não pequem. Essa é a vontade de Deus, que todo cristão, todo aquele que foi conquistado por Jesus, pelo sacrifício de Jesus lá naquela cruz, é que não pequem. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, é que nós não pequemos. Ele ensina para não pecarem. As Escrituras são a palavra de Deus para nos ensinar a não pecar, para não ter que pecar. Jesus Cristo ele é nosso Salvador para nos salvar do pecado. Ele não nos salva para depois que Ele entre em nossas vidas, nós temos convicções que Ele faz parte de nossas vidas, nós continuemos de forma desbandada no pecado. Não! O que João está ensinando? Vivam vidas perfeitas? Não, não é isso que ele está dizendo. Mas é para esse propósito que o cristão vive. Eu quero que vocês percebam isso. João não está exigindo de nós uma vida perfeita. Mas o que é claro aqui que nós podemos entender é que nós somos feitos de novo, novas criaturas, nascemos de novo em Cristo Jesus, com os nossos pecados perdoados, salvos
da condenação eterna para viver uma vida perfeita com Deus. Esse é o propósito da nossa salvação. Ele não está dizendo que agora você tem que ser perfeito. Ele não está nos pressionando, Ele não está nos pressionando a ter uma vida perfeita agora. Ou que sejamos apressados em ter uma vida perfeita, ou ficarmos inconformados, insatisfeitos porque nós não temos uma vida perfeita. Não é isso. Mas a perfeição é o alvo, o objetivo, o propósito pelo qual nós vivemos como filhos de Deus, é alcançar a perfeição. O cristão tem que desejar a perfeição, aperfeiçoamento, e não viver desbandado no pecado. Mas o 2b, a segunda parte aqui do texto, ele diz: e se pecarem? Se todavia alguém pecar, bom, onde está a regra? Qual é a nossa regra? Cristão, qual é a tua regra? Pecar ou não pecar? Viver uma vida de pecado ou não viver uma vida de pecado? Qual é a nossa norma? Qual deve ser a coisa mais normal na vida do cristão? Viver uma vida de pecado? Não pecar. Não pecar deve ser a coisa mais comum na vida do cristão. Deve ser a parte mais comum das nossas vidas. Não ter que pecar ou não pecar. Pecar então deveria ser uma exceção? Abre uma exceção aqui para mim? Não! Pecar não deveria ser uma exceção. Abre uma exceção para aqui, para mim, eu vou pecar. Não! Só uma vezinha? Não! Pecar não tem que ser uma exceção. Chamamos de quê então, se não é uma exceção? Acidente? O cristão peca acidentalmente? Talvez essa seja a melhor maneira de nós interpretarmos isso. Olha, preste atenção. Se esse templo aqui, ele pegar fogo, temos saídas pelas portas. Não vem me dizer que a coisa mais normal na vida do cristão é ele estar ardendo em fogo, em chamas, pelo pecado. Mas para todo cristão tem um escape. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Amém. Podemos fugir do pecado. Temos saída pelas portas se esse templo pegar fogo. Vejamos algumas passagens aqui de 1 João ainda, no capítulo 3, versículo 5 ao 6, que nos diz: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. Veja, qual o propósito da manifestação do Filho de Deus, ele tendo vindo ao mundo? Qual o propósito da chegada do Filho de Deus nesse mundo? Porque ele veio até nós, porque ele nos buscou, porque ele veio para morrer, porque ele morreu, porque ele foi sepultado, porque ele ressuscitou. Qual o propósito? João diz aqui: para tirar os pecados. João Batista disse isso de Jesus quando viu. Ele viu Jesus como que cordeiro, como um sacrifício que pode ser oferecido a Deus e aceito pelos nossos pecados. E ele disse: esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nele não existe pecado. Ele é perfeito. E ele que é perfeito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele quer nos aperfeiçoar. Então ele veio para tirar os pecados. Calma.
Tirar pecado aqui não significa nos livrar da presença do pecado, mas nos livrar de uma vida prática do pecado. Vejamos o que é que diz no verso seguinte: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Somente uma pessoa que não conhece Jesus Cristo é que vive pecando, que não se segura, que não foge. Somente uma pessoa que não tem Jesus Cristo. É o que diz as Escrituras. O verso 8 e 9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Os que são nascidos de Deus não podem viver pecando, não irão viver pecando. Deus está dizendo que o cristão não falha, que o cristão não peca. Não é isso. O cristão não vive, não passa a sua vida dedicando-se em se deleitar no pecado, como se isso não ferisse sua consciência, como se fosse a coisa mais normal. Não, tá de boa, tá tranquilo, estou em paz. Não, o cristão não fica em paz com o pecado, nem poderia ficar. Veja o verso 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Veja o verso 8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. As obras do diabo. Agora pega esse versículo 8 e conecta com o versículo 5. Sabeis que também que ele se manifestou para tirar pecados, destruir as obras do diabo. As obras do diabo são pecado, o pecado é obra do diabo, e Jesus veio tirar isso de nós. Ele veio destruir a influência, o poder, o domínio do pecado em nossas vidas. O pecado não nos domina, o pecado não vence em nós, porque esse é o propósito pelo qual Cristo morreu. Então o que fazer para não pecar? Porque nós vimos que o que comete pecado é do diabo. Significa que quando nós pecamos nós somos do diabo, quando nós não pecamos nós somos de Deus? Não! Não é isso. O que significa é que Cristo nos resgatou do domínio de Satanás para sermos dele. É isso que significa. Nós pertencemos a Jesus Cristo, nós vivemos para Jesus, o nosso Salvador. Então o que fazer para não pecar? Fazer o que está escrito. O que está escrito é o que nós devemos colocar em prática em nossas vidas. Nós devemos praticar a palavra de Deus, devemos praticar o que João está escrevendo aqui, o que ele escreveu aqui. Como Davi disse lá no Salmo 119, versículo 11: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então o que nós devemos fazer para não pecarmos? Nós devemos não somente fugir do pecado, mas nós devemos guardar o nosso coração. Como? Armazenando o nosso coração da palavra de Deus, enchendo o nosso coração da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, lendo todo dia. Por que vocês acham que eu desafio vocês? Por que vocês acham que eu peço para vocês lerem a palavra de Deus? Por que vocês acham que eu estou sempre cobrando vocês de ler a palavra de Deus, para que vocês não pequem? Por que vocês acham
acham que eu procuro, eu busco, eu me dedico em ler a minha palavra, a minha Bíblia aqui, porque vocês acham para que não pequem? Eu não devo não pecar simplesmente porque eu sou um líder, porque eu sou um pastor. Não, eu não devo pecar porque eu sou cristão. Porque eu sou cristão, porque Jesus me salvou do pecado. Estas coisas vos escrevo, disse João, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Que coisas João escreveu? Que coisas João escreveu? Vamos observar algumas delas. Que coisas João escreveu? Primeiro, Deus é luz. Deus é luz. Verso 5, ora a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz, irmãos. Dizer que Deus é luz traz a ideia de que Ele é santo, puro, e não somente isso, mas que Ele não se associa com o que é mal. Deus não é contaminado com o mal. Deus não concorda com o pecado. Deus não aceita o pecado. Deus odeia o pecado. Então Ele é luz. Isso reflete sua santidade, sua pureza, sua integridade. Assim é Deus. Vamos brincar com o pecado quando Ele é luz? Vamos ficar nos divertindo com o pecado quando Ele é luz? Quando não conseguimos esconder nada dEle? É como se nós andássemos nus em pleno dia. Faz sentido? Isso é loucura. Nós iremos tratar o pecado como se fosse uma coisinha pequena. Isso aqui simplesmente isso aqui é bobagem. Não tem pecado grande, nem pecado pequeno. Pecado é pecado. Isso diante de Deus, diante da lei dos homens, nós podemos ver as punições. Roubou? Um tipo de pena. Matou? Outro tipo de pena na cadeia. Fez uma coisa aqui, irmão. Mas com Deus não tem isso, irmãos. Mentir, fofocar é tão grave quanto assassinar alguém. Pecado é pecado. Quando a palavra de Deus, Jesus nos instruindo, lá em Mateus, no Sermão da Montanha, quando Ele está nos instruindo que se nós olharmos com olhos impuros para uma mulher, nós já cometemos adultério, já cometemos uma relação com aquela mulher. É que não basta, não é simplesmente um contrato. Olhar é tão pecaminoso quanto fazer. Odiar o teu irmão é tão grave como se você tivesse dado um tiro nele. Pecado é pecado. Pecado é o que ele é. Não vamos aliviar. Leve a sério o seu pecado. Leve a sério o pecado que te assedia, que corre atrás de você, que te seduz. Diga não. Pecado é contrário a Deus. Você quer viver para a glória dele? Você quer viver para a glória de Deus? Sabendo que Ele odeia o pecado, e mesmo assim você vai fingir que nada está acontecendo, nada de mal, é tranquilo, não tem nenhum problema.
Você quer Jesus como seu Salvador? E mesmo assim viver uma vida de pecado? Quer ter Cristo em sua vida? Você precisa se arrepender dos seus pecados. Não diga que você já fez isso uma vez. Nós precisamos viver nos arrependendo dos nossos pecados, porque não tem homem que não peque. Deus é luz. O que mais diz aqui? Verso 7. Se porém andarmos na luz, irmãos, Deus é luz, mas se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, não é simplesmente fugir do pecado, é correr para a luz. Saia dos escuros, saia dos escuros. Saia dos lugares escuros. As pessoas estão me vendo, então está tudo bem. Agora não, agora não, agora não. Ninguém está me vendo, agora sim. Vai, te deleita do pecado. Não, irmão. Não, irmã. Fuge das trevas. Ande na luz. Não viva pensando também sobre o pecado de modo negativo. Tome cuidado com isso. Calma, não significa que nós não devemos ponderar o que é certo e o que é errado. O que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. O que vai escandalizar os nossos irmãos, o que não vai escandalizar os nossos irmãos. O que é bom, o que é mal. Pequei. Você já disse isso? Vou pecar. Vou evitar pecar. Por que fiz isso? Você já falou algo assim? Parece parecido com o que você vive? Por que fiz isso? Eu não deveria ter feito isso. Ou eu não precisava ter feito isso. Onde eu estava com a cabeça? Eu não sei onde, mas longe da palavra de Deus. Era onde estava a sua cabeça. Isso é errado. Lute como quem anda na luz. Essas coisas João escreveu para que não tivéssemos que pecar. Lute como quem está na luz, como quem anda na luz. Se satisfaça em saber que anda na luz. Isso deveria te satisfazer. Isso deveria ser um gás, um ânimo para cada vez mais você fugir do que é pecado. E não você ficar pensando, o que tem de errado nessa música? O que tem de errado nas minhas conversas? O que tem de errado nesse filme? O que tem de errado com minha roupa? O que tem de errado com essa roupa curta? O que tem de errado com o meu estilo de cabelo? O que tem de errado com tatuagem? Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Enquanto nós não entendemos, irmãos, que nós estamos na luz e que nós devemos andar na luz, nós vamos ficar tão preocupados. O que é certo, o que é errado, o que é certo, o que é errado. As pessoas estão me olhando, as pessoas estão me acusando. Isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Nós ficamos em alerta. Como quem está armado com os outros. Quando a nossa maior preocupação deveria ser, eu ando na luz, eu estou andando na luz, qual é o problema? Qual deveria ser a minha maior preocupação? Nós não deveríamos dar tanta atenção para o pecado e ficarmos preocupados se nós estamos pecando ou não, se nós estivéssemos mais focados nisso, andar na luz. E isso é maravilhoso. Como eu já disse, não significa que você não deve pensar sobre o certo ou errado, o que é bom e o que edifica. E o que edifica.
o que te produz crescimento espiritual, onde você gasta, deposita a maior parte do seu tempo. No meu celular tem um programa que chama Bem-Estar, e eu estou sempre olhando para ver onde eu estou gastando mais tempo no meu celular. Você deveria avaliar seu celular, ou você deveria se avaliar. E isso é apenas uma área das nossas vidas que nós precisamos estar atentos. Se encha de fazer o que é bom e você não estará tão preocupado com o que é errado. Isso é errado, isso é errado, isso é errado, isso é errado. Deus não está preocupado em que simplesmente você não faça coisas erradas. Deus não está preocupado que nós vivamos uma vida longe do pecado. Ele quer que nós vivamos na luz, que nós andemos na luz, como Ele é luz. Busque a retidão, busque a retidão, busque a retidão. Supere isso. Essa neurose de você ficar pensando o que é certo, o que é errado, o que é certo, o que é errado, como que o fulano está olhando para mim, essas coisas aqui. Eu tenho maturidade, eu vou ver isso, eu vou ver aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E as conversas, quando nós nos juntamos, falar mal uns dos outros. Irmãos, não estou lavando roupa suja. É o que vemos, é o que ouvimos, é o que sabemos. Essas coisas são reais. E nós precisamos lidar com isso. Viva para Cristo. Não seja negligente. Se dedique, se esforce. Fuja do pecado. Se todavia alguém pecar. Se todavia alguém pecar. Última parte do versículo. Temos advogado. Maravilhoso isso para nós, irmãos. Temos um advogado. E se pecarmos, se falharmos, se nós cairmos, isso não será uma vitória, isso não será motivo de alegria se cairmos, isso será motivo de lamento, de tristeza, de dor, de pesar. Nós iremos ficar tristes, nós iremos ficar abatidos. E nós devemos saber lidar com isso. Porque quando falharmos, o diabo vai querer nos acusar, o diabo vai querer nos flertar, o diabo vai querer deturpar as verdades de Deus a nosso respeito, que Ele já declarou. Temos advogado, é isso que João diz. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Jesus Cristo nos ajuda, irmãos. Jesus Cristo nos ajuda. E a pergunta é: isso te encoraja a pecar mais? Ora, não tem problema. Quando eu pecar, quando eu falhar, quando eu errar, Jesus Cristo vai me ajudar. Irmãos, pensem, isso te encoraja a pecar mais? É só depois pedir perdão. Vai, faz. É só depois pedir perdão. Vai. Depois tu te arrepende. Vai. Isso é a voz do diabo em nossas mentes. Nós devemos discernir isso. Não planeje pecar contra Deus depois pensando no arrependimento, no perdão. Saber que Jesus Cristo é o nosso advogado, isso não deve nos encorajar a continuar fazendo coisas erradas. Vejamos, Romanos. O que é
que diz em Romanos capítulo 6? Rapidamente. Romanos capítulo 6. No capítulo 5. No capítulo 5. Paulo vai falar sobre pecado, sobre que não há justo nenhum sequer, que todos se desviaram, que todos são pecadores. No capítulo 6, Paulo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De jeito nenhum, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, os que para Ele morremos? Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, para que nós morrêssemos para o pecado. Então, saber que Jesus é o nosso advogado, isso não nos encoraja a cometer pecado. Isso dá mais vontade de pecar? Isso te instiga? Jesus é o meu advogado, então é só buscar Ele. Isso realmente te instiga, isso aumenta o desejo no pecado. Isso torna o pecado mais atraente para você. Isso te dá coragem, isso te dá ousadia de ser atrevido para pecar mais. A resposta deveria ser não. A resposta tem que ser não. Isso deve, você saber que Jesus Cristo é o seu advogado, isso deve te comover. Isso deve te quebrar. Isso deve te quebrantar. Isso deve rachar você no meio. Isso deve te encher de temor, de respeito. Isso deve te encher de forças contra o pecado. Isso deve te encher de amor por Cristo. Alguém que te ama tanto, que intercede por você. É o que João vai dizer em 3,16 no seu Evangelho: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça no pecado, mas tenha a vida eterna. Então, isso deve te encher de arrependimento e afastamento da prática do pecado. Você tem que fugir cada vez mais. Quanto mais você estiver consciente que Jesus Cristo é o teu advogado, menos prazer no pecado, menos atração no pecado, mais você foge do pecado. Esse é o efeito que deve causar na vida do cristão. Veja o que João disse, versos 7 e 9 do capítulo 1. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica. Ele purifica nós de todo pecado. Nós temos a pureza em Cristo. O sangue de Cristo foi derramado para nos purificar dos pecados, irmãos. Como o pecado pode ser atraente para nós, quando o sangue do Filho de Deus foi derramado por nós, lá naquela cruz. Então o pecado não pode ser atraente para nós. O pecado não pode ser atraente para nós. Nós não podemos ter prazer no pecado, irmãos. Quando o Filho de Deus se sacrificou por nós, pelos nossos pecados, nós não podemos nos deleitar no pecado como se fosse a coisa mais normal. Mais normal, não. Se confessarmos os nossos pecados, olha a prerrogativa. Admita, você cometeu erros, assuma os seus erros. O só mencionar dos seus erros, o sangue de Cristo te purifica.
purifica. Eu falei de novo, e o sangue de Cristo te purifica. Isso não te enche de prazer nesse Jesus. Isso não te faz andar mais nesse Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Porque é justo e não misericordioso. Porque os nossos pecados já foram pagos por Jesus lá na cruz. A justiça já foi feita. Ele já pagou o preço dos nossos pecados lá na cruz. Por isso, o só mencionar, assumirmos os nossos pecados, confessá-los a Deus, nós somos purificados. Ele purifica de toda injustiça. Ele nos purifica. Ele te limpa, irmão. Ele te limpa, minha irmã. Isso é maravilhoso. Quando você cometer algum pecado, não pense que Deus é o teu inimigo. Não pense que Deus é o seu inimigo. Não pense. O diabo tentará colocar isso na sua cabeça, que Deus é o teu inimigo. Mas não dê ouvidos às vozes do diabo, e somente dizendo que você é inimigo de Deus, e que Deus é teu inimigo. Porque foi Deus, foi o Pai, quem convocou o seu Filho para ser o nosso advogado. Veja, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Preste atenção nisso. Junto ao Pai. Junto ao Pai. Essa é uma palavra grega que significa próximo, que é a mesma palavra que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o que isso importa para nós? Que o Pai e o Filho estão juntos, com o mesmo propósito de nossa salvação, de nossa pureza, de nosso aperfeiçoamento, de nossa luta contra o pecado. Ele está junto com o nosso advogado. E não pense, não é como se fosse assim: Deus vai nos castigar e Jesus fica, calma aí, Pai, calma aí. Não. É como Jesus disse no Evangelho. Veja o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10. João 10, 29 e 30 diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Nós pertencemos a Jesus, nós pertencemos ao Pai. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Jesus e o Pai estão com o mesmo propósito, em nos resgatar, nos salvar e nos guardar até a volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos ajuda e o Pai também. Quando você falhar, quando você pecar, não pense que você é inimigo de Deus. Eles estão juntos para o teu bem. O diabo pode até sugerir na sua mente que você é inimigo de Deus. Ele procurará colocar dúvidas em sua cabeça. Será que eu sou cristão? Eu não sou cristão? Será que Deus me aceita? Será que Deus ainda me quer?
Ele vai procurar colocar dúvidas em sua cabeça. Não deixe. Se firme cada vez mais na verdade de que você é um filho de Deus, você é um filho de Deus, que Ele te salvou dos teus pecados. Ande na luz. Fuja das trevas. Romanos 8,34, o que é que nos diz? Em Romanos 8,34: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, irmãos. Nós temos Jesus como nosso advogado. E a palavra aqui, advogado, é a palavra grega que significa paráclitos. Paráclitos é uma palavra grega em que é usado no Novo Testamento, em específico no Evangelho de João, para se referir ao Espírito Santo como nosso ajudador, como nosso consolador. Esse título é dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está nos ajudando. Ele é o nosso advogado. E não é o nosso advogado no sentido como se ele estivesse sentado de forma passiva. Deixa eu ver. Pegou lá, pai. Não! Ele está ativamente em nosso favor. Jesus Cristo nos céus, Ele está para nos ajudar. Todos os dias. Ele não é somente o nosso advogado quando nós pecarmos. Ele está ativamente como nosso advogado, mesmo que a gente não peque. Ele está sempre intercedendo por nós. Jesus está todos os dias intercedendo por nós. Não foi isso que Ele nos disse? Estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos, até o fim do mundo. Ele está conosco. Ele intercede por nós todos os dias. Por isso, cristão, não peque. Foi o Pai quem convocou Jesus como nosso advogado. Ele quem nomeou Jesus Cristo como nosso Salvador e nosso advogado. Ele foi nomeado nessa advocacia em que Ele está a nosso favor todos os dias. Isso deve encher seu coração de prazer, de alegria e de satisfação em Cristo. Jesus Cristo nos ajuda, irmãos. Vamos orar. Seu Deus, querido Pai, eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra. Eu te agradeço por nos ensinar nessa noite. Guarda os nossos corações. Enche os nossos corações da Tua palavra para não pecarmos contra Ti. Torna, Senhor Deus, a palavra Tua não somente como instrução de ideias para nós, mas nos leva a praticar a Tua verdade, Senhor. Nos leva, Senhor Deus, a colocar em prática no nosso dia a dia a Tua palavra. Nos lembra, Deus, no cotidiano de nossos dias, nos afazeres do dia a dia. Lembra as nossas mentes a Tua palavra. Traz à nossa memória, Senhor, a Tua palavra, para fugirmos do pecado. Que tenhamos nojo do pecado, que tenhamos desgosto. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Abençoa o Teu povo e nos guarda. Livra-nos do mal e das tentações. Essa é a nossa parte ativa, Senhor. É fugir do pecado e guardar a Tua palavra em nossos corações. Por isso João disse: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E nós temos o advogado, Jesus Cristo. Caso pequenos, nos ajuda, Senhor. Nos traz satisfação em Cristo. Em nome de Jesus. Amém.